Você está assistindo ao TrueCast Podcast, um podcast que anuncia a verdade baseada na Palavra de Deus. Aqui não falamos a nossa opinião, falamos aquilo que está escrito. Porque a Bíblia nos ensina em João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se esse conteúdo fala com você, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Aproveita também para nos seguir no Instagram e no TikTok, onde compartilhamos cortes, reflexões e mensagens que edificam a sua fé no dia a dia. E se você gosta de ouvir podcasts onde estiver, o TrueCast também está disponível no Spotify. Seja bem-vindo. Esse é o TrueCast Podcast, anunciando a verdade que liberta. A paz do Senhor Jesus, caros amigos e irmãos que nos assistem aqui no TrueCast Podcast. Estamos aqui com mais um episódio do Tema Livre. Me chamo Joeliton, sou membro aqui da IPUB Xaxim, e para apresentar esse episódio comigo tem aqui o irmão Adriano. Irmão Adriano, dá uma saudação para nós. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Adriano, sou membro aqui da IPUB Xaxim, e também estamos aqui com o obreiro Renato, que vai estar falando um pouco sobre a Escola de Pregadores. Paz do Senhor, meus irmãos, que bom estar com vocês, é um prazer nos reunirmos novamente. Vamos ter um assunto muito bom que eu amo falar, e eu espero que este conteúdo deste programa possa te abençoar e te alavancar aí no Evangelho, no Reino de Deus. O obreiro Renato também, que é apresentador aí do tema Logos, né, aqui do Amém. TrueCast. Tem sido uma bênção, né, junto com o irmão Matheus, né, junto com o Ari Júnior. Isso mesmo. Então o pessoal aí está fazendo um excelente trabalho, em nome de Jesus Cristo. E o obreiro Renato, ele é diretor da Escola de Pregadores, e esse é o tema de hoje, né? Sobre pregação, sobre como se comportar, né? Quais são os tipos de pregação, os assuntos aí, para que você tenha mais conhecimento, né, sobre este tema, né? E que você se sinta um pouco mais seguro, né? Para que você tenha conteúdos, informações, para sempre quando você for pregar, não somente no púlpito, mas a qualquer pessoa, você tem armas nas suas mãos, né? E esse é o objetivo do episódio de hoje. E a primeira pergunta, irmão Renato, que nós temos aqui é: o que a Bíblia diz sobre pregação, cara? Falar sobre pregação é algo que eu gosto muito e eu acredito ser essencial. Mas não só da pregação, falar sobre estudar para se pregar. Então, eu procuro encontrar isso primeiramente em Deus, nas Escrituras, para que isso seja cada vez mais firme no meu coração. E quando nós falamos sobre as Escrituras, o que a Bíblia diz sobre a pregação, a Bíblia diz que todo cristão ele tem que anunciar. Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregue a palavra a toda criatura. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que é uma ordem de Deus para nós, que a gente pregue. Aí entra os métodos: púlpito, igreja, casas, ruas e vários outros lugares que você pode usar para pregar o evangelho. Então, a gente tem que ter como ciência que é uma ordem de Deus para nós. Outra, a gente tem que então entender que se é uma ordem, tem que ser muito bem feito. E é isso que, junto à Escola de Pregadores, como diretor da Escola de Pregadores e à frente desse projeto de Deus, eu vejo de uma forma essencial a importância da pessoa receber a ordem de Cristo de pregar e também entender a responsabilidade que é isso. Eu costumo dizer na sala de aula da Escola de Pregadores que se você não entrega bem a mensagem que lhe foi dada, você não tem direito a ela. Então Deus te deu uma mensagem e você passa ela de qualquer forma, você não está valorizando a mesma. Então as Escrituras também pedem isso da gente, né? Eu gostaria que você lesse um texto para nós, que Paulo aconselha a Timóteo sobre essa questão do teu conhecimento para se pregar o evangelho. Leia aí para nós a carta de 2 Timóteo que Paulo dá, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15, Isso, né? leia aí para mim, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então Paulo está aconselhando a Timóteo, dizendo, olha, você vai ser um pastor, você vai liderar, você vai pregar. Procure apresentar como alguém que tem um conhecimento nas Escrituras que possa ensinar as pessoas corretamente.
valorizar aquilo que você tem. Então, quando eu entro nesses termos da Bíblia, eu preciso ter consciência de que eu tenho uma obrigação de estudar, de aprender para passar para alguém, para colocar no coração de alguém uma mensagem clara e específica. Essa é a minha obrigação. E como cristão, nós temos que gostar de estudar, gostar de ler. Porque, pense comigo, se um cristão ele tem problema com leitura, ele vai ter problema com Deus. Por quê? Porque a cartilha de fé é um livro que você tem que ler. E se você tem um problema com estudo, com buscar informação, buscar o que significa uma palavra, buscar o que significa o termo daquela palavra que ela foi escrita em outra língua e foi traduzida e retraduzida para você até chegar na sua língua, você precisa buscar a raiz daquela palavra. Se você tem preguiça disso, você não se aprofunda em Deus. Você não aprende em Deus. Então, o estudo ele é importante. E quando se trata do pregador, é extremamente importante ele estudar. Inclusive, acredito que a primeira pregação para a igreja foi de Pedro para os judeus, né? Então foi uma pregação já em público, assertiva, onde já batizou diversas pessoas. Ou seja, a mensagem foi transmitida de forma assertiva. Né? Não somente pelo conhecimento que ele tinha, mas acredito porque Deus também, o Espírito, pousou sobre ele, ó. Aqui a palavra do Senhor. Exatamente. E ele montou se você olhar o texto de capítulo 2 de Atos de Pedro, a mensagem de Pedro ela foi totalmente organizada. Sim. Ela começa contando o relato do povo de Israel, então ela fez lembrar o povo o seu passado, aí ele vem até a época que Cristo caminhou, então o seu presente, e ele anuncia aqueles que creem em Cristo e vivem nele o seu futuro. Sim. Então ele organizou em 3 etapas a sua mensagem, ficou muito clara, muito simples, ao ponto das pessoas, antes dele terminar, dizer, o que nós devemos fazer com essa mensagem tão clara e específica que você nos deu, que o Senhor nos deu. Então, todos nós como pregadores, irmãos, como cristãos e que procura passar uma mensagem de Deus, precisamos ter consciência de que ela tem que ser objetiva e clara. A nossa mensagem ela tem que ser o mais objetiva e clara possível. E, acima de tudo, bíblica. Sim. E você vai aprender isso buscando ferramentas que apoiem o seu ministério, que é a nossa visão da escola de pregadores, de trazer a pessoa nesse entendimento, né? Exatamente. E qual que era uma das formas que Jesus usava para pregar? Assim? Olha, eu gosto muito da maneira que Jesus pregava, porque é uma maneira bem simples, né? Assim, que deve ser todo pregador. O fato de você estudar não faz com que você deixe a simplicidade, que é o que eu falei, claro e específico. Jesus era claro e específico. Ponto final. Uma das mensagens interessantes que você pode estudar de Jesus é a conversa dele com Nicodemos. João capítulo 3. Nicodemos não perguntou com relação ao batismo, mas Jesus conseguiu entrar num assunto que Nicodemos não perguntou. E que Nicodemos também não sabia direito por ser um doutor da lei. E Nicodemos não sabia. E Jesus então sabe como tratar com Nicodemos. Se você olhar a mensagem de Cristo, como ele pregou para Nicodemos, como ele esclareceu para Nicodemos, ao ponto de Nicodemos no final chegar e perguntar assim: mas o que eu vou fazer para nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus diz: não é necessário. Aí Jesus já estava aplicando a mensagem para ele: você vai ter que nascer da água e do Espírito. Fazendo isso, você entrou no reino. Então, é uma mensagem clara. Outro exemplo de Jesus é a parábola. Sim. A parábola é interessante. Ele usava a parábola, que é contexto do dia a dia, sinônimos do que você utiliza do dia, para fazer com que você entenda o que é o reino de Deus. Ele usava árvore, assemelhando com pessoas. Sim. Ele falava que você Figueira, é uma né? árvore. A figueira. Então, como é que você vai... Se você não é um ótimo estrategista de pensamentos, porque Jesus foi a mente mais brilhante que já passou nessa terra. Como é que, se você não é uma mente brilhante, estrategista, como é que você vai conseguir associar um ser humano a uma árvore? Ao ponto das pessoas entenderem isso. Isso é pregação. Você conseguia assemelhar uma pessoa, o Adriano, a uma árvore. E o Adriano não sentir-se mal com isso, mas ao mesmo tempo sentir-se mal no sentido de não estar dando o fruto que deve ser uma árvore. Poxa, eu sou uma árvore e eu preciso dar fruto. Então, Jesus fazia você ter essa consciência. Então, essa é a mensagem. A mensagem que faz, no final, você pensar, refletir e corrigir a sua vida. Uma mensagem de Jesus que eu gosto bastante
É Mateus capítulo 22, que ele compara o reino dos céus com um banquete. Provavelmente ele estava num jantar, aí Sim. possivelmente ele estava numa reunião e ele usava do artifício que estava acontecendo ali. Então Jesus era muito essa mensagem profunda, mas muito atual. E é o que nós perdemos hoje. As pessoas, elas até estão buscando alguma profundidade, mas às vezes de forma enganosa, mas perde o atual. O pregador tem que ser atual. O que está acontecendo hoje? Sim. Qual é o erro hoje? O que as pessoas precisam hoje? E eu trazer uma profundidade dentro daquilo que eu vivo hoje. Então a gente tem que... E isso só se consegue estudando. Deus te dá a sabedoria do que está acontecendo pelo Espírito hoje, mas a profundidade cabe a você estudar. Cabe você aprimorar, cabe você usar as ferramentas que tem do dia a dia, que hoje são muita, gente. São muito. Quando eu comecei, era só a folha. Hoje você tem digital para te ajudar. Sim. Você tem muitas coisas, igual um podcast que você pode assistir de informações que te ajudam a estudar. Exatamente. E o podcast você não precisa nem estar assistindo, né? Você só Ouvindo. precisa escutar. Isso. Ouvir. Colocar no Spotify a gente lá, Exatamente. entendeu? E ficar ouvindo. Exatamente. E hoje, eu vi que você falou ferramentas, né, que nós temos que ter nas mãos, e eu sei que nossa igreja também tem uma ferramenta para que nós podemos usar e aprimorar uma pregação. Quais são essas ferramentas que nós temos hoje? Como eu tenho falado, tudo começa do desejo do seu coração, né? Tudo começa do que você quer para você no reino de Deus. Deus te dá um chamado, mas você tem que projetar ele, começar a desenvolver ele. Esse é o segredo. E eu até li um livro essa semana que diz: Deus vai usar o que você conhece. Deus vai usar o que você conhece. É isso mesmo. E entrando neste ponto sobre você começa a procurar na tua igreja então. Poxa, eu tenho um chamado, eu vou pregar. O que a minha igreja apresenta para mim que eu possa pregar? Hoje, nós temos a escola de pregadores, né? Que é o trabalho que nós estamos apresentando aqui para você hoje, você que nos ouve, os irmãos aqui da bancada. A escola de pregadores é uma escola que ela tem o intuito de aperfeiçoar aquele que tem o ministério da pregação, mas também auxiliar aquele que busca um ministério. Então ela não é propriamente só para quem já exerce, mas também para quem deseja exercer ou deseja apenas buscar um conhecimento de como conhecer as escrituras e estudar a própria. Então nós temos a escola de pregadores. Então vou falar um pouquinho sobre a escola de pregadores para os irmãos. Vamos apresentar ela. Onde começou? Como é que é? Fala Vamos aí pra apresentar nós. ela um pouco para os irmãos entenderem o que a gente está falando. A escola de pregadores, a gente teve a fundação, o início dela, a ideia primordial dela lá em 2013. Eu tive um culto, uma experiência num culto. Eu me converti em 2011, então fazia 2 anos que eu estava na igreja. Então, no final de 2012, dezembro, ali, início de 2013, quase, eu recebi o chamado de Deus. Em um culto, de uma pregação de um jovem, Deus falou comigo: olha, que depois eu vou citar ele até aqui à frente, mais à frente eu vou citar ele, o nome dele, e ele pregou, eu falei: poxa, eu quero pregar com esse jovem. E aí veio uma luz de Deus que eu espero que todo crente que recebeu um chamado tenha. Se é pra cantar, busque, faça a mesma coisa. Se é pra pastorear, faça a mesma coisa. Pra mim foi pregar. Então o que eu fiz? Eu procurei o melhor pregador dentro que eu acreditava ser o melhor pregador que se encaixava no meu perfil dentro da igreja. Eu fiquei alguns cultos olhando, falei: poxa, vamos ver se esse irmão aqui... Aí, vamos ver esse daqui. Aí quando um certo irmão, o pastor Júlio, na época ele era irmão Júlio, pregou, eu falei: poxa, esse irmão aí eu acredito que ele tem muito pra me ensinar. Eu vou colar nele. Então eu chamei ele e falei: irmão Júlio, eu desejo pregar a palavra. Eu gostaria que você me ensinasse. Qualquer coisa que você puder me ensinar, como começar. Então assim, foi algo do Espírito na minha mente. E aí, ele falou: na minha casa tal dia. Ele falou que foi um teste, na minha casa tal dia. Só falou isso. E eu, tal dia, tal hora, cheguei na casa dele. Cheguei lá, bati palma, falei: tô aqui com a minha Bíblia, com meus cadernos, saí do trabalho direto pra lá e comecei então a fazer um discipulado dentro da questão de aperfeiçoamento, de encontrar um ministério, até porque eu não tinha pregado até então, nunca preguei. Naquele momento não tinha pregado ainda. E aí ele começou a me ensinar. Então foram semanas de 3, 4 horas ali, aprendendo, pregando só pra ele, montando esboço, estudando, trazendo interpretações, trazendo entendimento. E ali um dia, depois de quase 3, 4 meses acompanhado com ele, ele falou: Renato, eu tenho um sonho.
Eu falei, qual? Ele falou, fazer mais pessoas como eu estou fazendo contigo. Daí eu falei, poxa, que ideia legal, podia fazer uma escola, um curso. Daí ele falou, a minha ideia é fazer escola de pregadores. Eu falei, eu te apoio, e eu incentivo, e eu falo que dá certo, que tá dando certo comigo. Sim. E então, em agosto de 2013, eu tive a primeira oportunidade na igreja de pregar, né? Então, foi aí quase 8 meses de curso. E realmente, literalmente, os 8 meses, que é a escola de pregadores, por incrível que pareça, de 6 a 8 meses. Depende do ano ali da nossa grade, da agenda, mas normalmente é de 6 a 8 meses. E então, em 2003 surgiu o proto, né, a semente, mas ainda não, a ideia central, a ideia que surgiu, mas ainda de fato não iniciou. E aí, então, o irmão Júlio começou a trabalhar isso no coração dele, né? Quem não conhece é o pastor Júlio lá da IPUB Pontal do Paraná, que teve a ideia e é o fundador da escola de pregadores, né? Ele é a irmã Daiane. E aí, então, eles criaram a escola de pregadores. Criou um método, o Júlio já estava se formando na época, então ele criou o método, a apostila. Na época eram poucos professores, ele, a Daiane e o pastor Anderson, se eu não me engano. E então, em 2015, iniciou a primeira turma da escola de pregadores. Então, a escola de pregadores, ela não é um curso que começou ontem. Ela tem aí uma boa caminhada. 13 anos vai se completar. Quantas pessoas já se formaram? Eu tenho até o número. Do núcleo nosso aqui do Xaxim, são mais de 60 pessoas. 60 pessoas. Mais de 50 pessoas. Em torno de 60 pessoas. Na IPUB Xaxim, a gente tá falando, né? Nosso núcleo que eu cuido aqui. Mas a gente tem núcleos hoje em vários outros lugares, como Pontal do Paraná mesmo, que é o pastor Júlio, já teve 2 turmas lá. Teve em Irati, que é quando eu fiquei um bom tempo em Irati, eu formei uma turma lá. E a gente tem outros lugares que a gente também vai citar aí, que tem outros lugares, mas a gente não tem a numeração de alunos que se formaram lá. Então, aproximadamente já formamos aí umas 100 pessoas na escola. Que bênção. Aproximadamente. Então, começou em 2015 e começou com uma ideia assim de mesa, mas uma ideia de Deus. E desde 2015 nós, aqui pelo menos no núcleo que nós temos, irmãos, que é de uma igreja local, que é o Xaxim, a gente começou em 2015 e formou 5 turmas já. Então foi 2015, 16, 17, 18 e 25 agora. Então os irmãos vão estar acompanhando aí algumas fotos que a gente vai passar da escola para você ter uma ideia maior sobre isso, mas essa foi o inicial da escola. Em 2015 nós começamos. Em 2015 formou a primeira maior turma que teve até 2025, né? 2025 conseguiu ser a maior turma, mas em 2015 até então a primeira turma era o maior número de irmãos. Ali tivemos pastores que se formaram, obreiros na época, irmãos que hoje são pastores. Então a escola de pregadores ela tem um vínculo ministerial muito grande. Missionários, pessoas que se formaram na escola de pregadores de 2015, hoje são missionários. Então a gente tem uma parcela de participação aí no ministério pastoral. E isso é importante, porque um pastor ele tem que ter uma boa desenvoltura. Ele tem que ser um bom transmissor da palavra. Ótimo transmissor da palavra, não só numa visita, mas no púlpito mesmo, para que ele não passe uma mensagem que não seja clara, objetiva e direta, né, e que salve. Então, a escola de pregadores ela iniciou de uma forma milagrosa e de uma forma assim inesperada e deu certo, né? Não é um negócio de ontem, já esse 2025 completamos 10 anos do curso e atividade, mas ele começou, a ideia inicial foi em 2013. Então vai aí para 13 anos praticamente aí, né, de caminhada, de ideia, né? E aproveitando que essa conversa, esclarecer para quem está aí do outro lado, que pregar a palavra de Deus não é só estar ali no púlpito, mas também ir nas ruas, falar da palavra de Deus, né? Porque às vezes a pessoa, talvez ela, eu não vou fazer escola de pregadores porque eu não quero pregar num púlpito. Mas você tem que pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E a palavra de Deus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É bom esclarecer isso daí, porque às vezes você que está nos ouvindo, você diz assim, mas eu não tenho chamado, como foi para você, Renato, direto para pregar. Eu sou um músico. Mas se você é um músico ou qualquer outra atividade da igreja que não seja pregar no púlpito,
você precisa, as ferramentas que tem dentro da escola de pregadores, daqui a pouco eu vou falar sobre as matérias que tem, as ferramentas que nós temos dentro da escola de pregadores te auxiliam em tudo que você for fazer dentro de um ministério. Sim. Porque para fazer uma leitura bíblica se necessita de uma interpretação bíblica. E na escola te ensina a fazer uma interpretação bíblica. Para fazer uma leitura bíblica e até falar, se precisa do português correto, de uma boa leitura do português, não pular o ponto, não pular a vírgula, né? Não comer palavras. Então, na escola, te ensina isso. Te ensina o português, as formas de leitura, de interpretação, de passar, de verbo e tudo mais. Então, a escola te auxilia em tudo, em todas as ferramentas que no dia a dia você vai utilizar. E não necessariamente só pregando. Então, assim, é um curso que ele é importante para você crescer na sua vida com Deus também. Porque a gente tem uma matéria chamada disciplina espiritual, que ela fala da oração, ela fala do jejum, ela fala da leitura bíblica. Então, você pode desenvolver isso na sua vida, que te ajuda. Então, às vezes, não é só para quem quer pregar, ou para quem só utiliza-se do púlpito. Ela serve, a escola serve para você pregar, às vezes, numa casa. Qual é a mensagem ideal? Para você evangelizar, você precisa pregar. Pregar. Qual é a mensagem? Se você parar pra pensar, qual é a mensagem ideal pra você pregar numa casa? É igual a do púlpito? Jamais. Não. Entendeu? Mais curta, objetiva. Clara, trazer simples. o arrependimento. Você não precisa explicar tanto e fazer, porque lá naquela época, não, você não precisa fazer isso, porque ali vai ter pessoas que não é cristão. Dentro da igreja, sim. Tem pessoas que estudam, pelo menos você imagina isso, né? Que a pessoa estuda e lê a Bíblia. Tem pessoas que lê e estuda a Bíblia, então você vai ter que dar uma explicação mais profunda para aquela pessoa. Ela está acostumada a comer comida pesada. Já a pessoa de uma casa, não. Ela está acostumada a comer uma salada, algo mais leve. Sim. Você tem que trazer algo mais simples, um salmo, algo mais simples, uma mensagem simples, bem mais simples do que a que você coloca no púlpito. E o bom de você fazer a escola de pregadores é que você entende, compreende o ambiente que você está e o tipo da palavra que você vai trazer, como o irmão Renato falou. É isso aí. Então, o pregador, a sua visão é aberta para você entender o tipo de igreja que você está pregando. Eu já preguei em igrejas que a maneira de eu expressar tinha que ser diferente da que eu expresso normalmente, porque a igreja era mais simples. Uhum. Então meu objetivo não é mostrar o quanto eu conheço. Quando eu estou pregando, meu objetivo é alcançar o coração da pessoa. Sim. Não importa o método. Se estou pregando para fazendeiro, eu tenho que tentar entrar no coração dele. Se é para alguém da cidade, tem que entrar no coração dele. Então eu tenho que entender o público que eu estou pregando, a igreja que eu estou pregando, as pessoas que eu estou pregando. Então a escola te auxilia nessa função, nessa ideia, ela te ajuda, ela te apoia nessa questão e te faz entender melhor. Você se torna uma pessoa mais aberta e ampla para aquilo que está à sua frente, né? O irmão Renato já falou um pouquinho, mas como funciona o curso e quais são as disciplinas aplicadas no curso? Então, boa. Vamos falar um pouco como funciona o curso para você que nos acompanha e tem interesse. Então, assim, o curso, ele é um curso que ele tem um valor bem simbólico, né? Então, a gente inicia aí falando que a pessoa vai pagar um valorzinho ali de inscrição e dificilmente, às vezes, é cobrado uma taxa mensal, mas depende da grade de turma. Tá bom? Então, é bem tranquilo, não tem nada exorbitante, assim, né, em valores. É entregue a você uma apostila, que você acompanha. Hoje, a gente deu uma abreviada nessa apostila. O irmão Adriano é um aluno nosso de 2025, né, Adriano? Sim. Fez 2 vezes a escola já. Então, eu acredito que o Adriano vai pra 3ª depois, daí vai virar professor, que é isso aí. Então, assim, a apostila, ela é bem, bem clara. Nossa, eu achei a última agora, foi bem direta, bem clara. Então, você em casa consegue entender sua apostila e acompanhar, estudar mais quando quiser. Então, entrega uma apostila. O curso, ele tem a duração de aproximadamente 6 a 8 meses. Possivelmente, a próxima turma que a gente for fazer vai ser a primeira que vamos durar 8 meses. Normalmente é 6 a 7. Por que 8 meses? Porque a gente está querendo dar mais tempo a algumas matérias que são importantes. E também treinar mais os alunos, que ultimamente não estavam dando, a grade não estava permitindo treinamento, somente a teórica. E eu acredito que só a teórica também não ajuda. O aluno praticava só nas provas, então também não dá. Então a gente quer treinar o aluno antes de prova, antes dele estar agindo no campo, né? Então a gente quer fazer esses treinamentos. Então são 6 a 8 meses de curso.
Nós temos professores, a maioria dos professores são pregadores, a gente dá preferência a isso. Alguns pastores, né, outros irmãos também, mas que pregam a palavra, que trabalham na área de ensino doutrinário dentro da sua igreja. Então, os professores normalmente são pessoas já qualificadas no assunto, que têm entendimento do assunto, e professores específicos, isso que eu acho legal. Então, cada professor que você tem na escola de pregadores, ele tem a característica da aula dele. Não é um professor que eu achei e falei, você pode dar essa matéria para nós? Não. A gente viu a característica no professor, encontrou que ele tem o perfil daquela matéria e ele dá aquela matéria. E normalmente as matérias são fantásticas. Você encontra a cara do professor aquela matéria. Então, assim, é muito legal, é bem dinâmico, bem interessante. Os alunos participam muito, então, assim, é muito bom. E a gente tem muitas matérias, né? Mas em torno de 10 matérias a gente tem, né? E ao passar dos anos a gente vai acrescentando mais algumas matérias que a gente vê necessidade. Mas a princípio sempre são essas 10. Quais são? Homilética, hermenêutica, exegese, que são os tripé aí do estudo bíblico para se fazer uma pregação. Aí nós temos doutrina apostólica, que é toda aquela doutrina que os apóstolos pregavam. Então a doutrina dos apóstolos, a gente ensina isso. A gente fala sobre a disciplina espiritual, que é o tripé da vida cristã, né, do pregador, a disciplina espiritual do pregador, que ele tem o dever e a obrigação de orar. Né? Então, pregador, nós vamos ensinar para você o método, irmão ou irmã, mas a sua obrigação antes do método é ter uma vida de oração, né? Uma vida de jejum e uma vida de leitura bíblica. Para a sua vida, não é para os outros. Isso daí é para você se manter vivo. Nós temos a história da igreja, e também a gente acrescenta ali a história da Igreja Pentecostal Unida, que também é a nossa denominação. A gente fala da ética do pregador, que aqui é uma das aulas extremamente importante. Essa daqui é uma aula que eu sou chato dentro dela. Normalmente a minha esposa, a irmã Thalita, que leciona essa aula, e ela é mais chata que eu. Então, o que é a ética do pregador? A ética do pregador é não chegar atrasado em culto, que ele vai pregar. A ética do pregador é levar a Bíblia para onde ele vai pregar. Né, é estar adequado com a igreja que ele vai pregar. Se a igreja lá pede para usar terno, use terno. Né, se a igreja, o pastor daquela igreja, daquele púlpito tem algumas normas, você tem que respeitar. Se o pastor falou 30 minutos para pregar, você tem que pregar 30 minutos. Então você tem algumas éticas, você tem que cumprir. Dentro da ética do pregador, a gente fala muito de coisas que eu gosto, que você não entra em assuntos que é pastoral. Você é pregador daquela noite, mas você não é o pastor daquela igreja. Né? Então, já vi pregadores querer ser pastor de igreja que ele não é pastor. Ele é pregador, ele é evangelista. Então, você tem que tomar cuidado nos termos, nas palavras que você usa para o povo, se você não é pastor deles. Então, tudo é ética. Aquela chave que fica chacoalhando do pregador, que tira a atenção da mensagem. A chiclete, a cor da camisa, vai com uma camisa amarela, uma gravata vermelha, aí ele quer chamar mais a atenção do que a mensagem. Então tudo tem a ética e os cuidados, que às vezes pular em cima do púlpito e pular do púlpito no banco dos irmãos, correr em cima dos irmãos. Então tudo tem coisas que não são necessárias, vira show. A mensagem não é show, a mensagem é salvação. Então tudo dentro da ética, né? E nós temos português, que eu já citei um pouco sobre você buscar o conhecimento. Nós temos pneumagiologia, que a gente ensina sobre a doutrina do Espírito Santo na vida do pregador, ou seja, a ação do Espírito na mensagem, no pregador, que é extremamente importante, essencial, o pilar central, né? E, por último, uma das matérias que eu acrescentei, eu tenho orgulho de falar que fui eu que coloquei aí, que é eclésia, que significa tirados para fora. Então, é a única matéria de campo da escola. Então, o que nós fazemos nessa matéria, irmãos? Nós pegamos e pegamos os alunos, vamos viajar. Normalmente, a gente sai da cidade deles, para eles saírem do comodismo, e levamos eles para outra cidade. Esse ano a gente foi para Pontal do Paraná, onde é a igreja do nosso fundador da Escola de Pregadores, pastor Júlio. E é a última aula dos alunos. Então, eles estão empolgados porque terminou o curso e também porque vão para o campo, vão fazer alguma coisa. Então, como que é isso daí? Como que funciona a eclésia, irmãos? Que é muito legal.
a última matéria, a matéria-prova mesmo dos alunos. E é obrigatório todos os alunos estar. Então não tem essa, tô doente, vai doente, pregador prega doente, né? E aí a gente vai de manhã para essa igreja, faz um evangelismo durante o dia, e nesse evangelismo tudo é os alunos, é eles que lideram o evangelismo. Tem que orar por alguém, os alunos orem. Tem que dar uma palavra, os alunos dão. Vai ter o culto, quem organiza é os alunos, quem prega é os alunos. Então eu e os professores e os diretores ficamos só acompanhando os alunos, sendo o apoio, mas quem está à frente de todo o projeto é os alunos. Então é algo que eu quero crescer ainda mais. Se Deus nos permitir um dia ir até para fora do país com os alunos, para fazer um intercâmbio e levar a escola para o mundo. Mas a eclésia é algo que põe um aluno em contato com a verdadeira mensagem na vida. O dia a dia, o toque com as pessoas, além do púlpito, né? Além daquele altar, ele estar com as pessoas. Então a eclésia é a matéria que fecha, né, os conteúdos da escola e realmente é onde a gente mais observa os alunos, que a gente encontra ali grandes talentos. E às vezes a pessoa está fazendo curso para pregador e ela tem um chamado de intercessor. A maneira que ela ora, a maneira que ela coloca a oração ali junto ao perdido, você já observa. Eu acho que não é a pregação o seu caminho é interceder, começar a orar pelas pessoas, que também é um grande chamado. Às vezes você acha o evangelista, que é aquele que vai salvar pessoas, arrebatar pessoas, mas ele vai ir para outro lugar igual Paulo. Então, ali a gente observa muitos talentos assim, chamados de Deus neste momento, né? Então, são essas as matérias que a gente tem para lecionar ali na escola. E falando de levar a escola para fora, a escola, pelo você já comentou há pouco, né? Para nós que ela já foi para fora, né? E quais são os lugares que o curso já foi? Então, irmãos, olha que interessante. A escola, a escola de pregadores, ela não ficou só aqui no núcleo de Xaxim, né? A gente conseguiu encontrar outros lugares e todos os outros lugares, o interessante é que foram as pessoas que nos procuraram. Então, a gente teve a primeira saída para outros estados e agora, por fim, a gente soube que lá na Inglaterra eles vão iniciar o curso da escola de pregadores, estão com ideia de iniciar o curso. E para nós é fantástico isso, porque é emocionante, porque é Deus que está fazendo isso, né? É Deus que está levando. O nosso sonho é um dia, se Deus nos permitir, fazer ela se tornar até digital, se possível, para que outros possam fazer e assim alcançar mais o mundo. Mas o primordial da escola é o físico, é o contato ali, e é muito bom. Então a gente conseguiu levar a escola além do que a gente imaginava. Uma escola que começou com uma pessoa, sempre começa com um, né, irmãos? Deixa eu pregar aqui já, né? Sempre começa com um, né? 2, né? Porque era você e o pastor. 2, isso aí. Sempre começa com 2. A ideia sempre vem de 2, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu tô. Exatamente. Então, começou com 2 pessoas ali, um teve a ideia, o outro era o aluno, eu não sabia nada, irmãos. Eu nem a Bíblia toda tinha lido ainda. Então eu não tinha conhecimento bíblico nenhum ainda. Tinha acabado de me converter, fazia 1 ano e alguns meses que eu me converti. 1 ano e 6 meses, 8 meses que eu tinha me convertido. Então, que eu tinha me batizado. Então, era recente, estava aprendendo, mas Deus já tinha um projeto. E eu amo isso, né? Porque Deus, ele sempre tem além do que nós imaginamos, né? Então, a escola hoje vai ser uma escola que vai falar além do português, né? Falar inglês agora também. Amém. Possivelmente o chinês, o japonês e todas as línguas que tem no mundo, indiano. Amém. E tudo que tem, árabe, tudo que possível a gente vai falar. E a palavra do Senhor é universal. É universal, ela é além das fronteiras. Então a gente crê que a escola tem tudo para crescer. E o nosso incentivo não é a escola ser conhecida, ou ganhar dinheiro, até porque não ganha nada. Mas a ideia é dar conhecimento ao povo de Deus. É dar ferramenta que faça a pessoa se sentir segura. É muito bom você ouvir um pregador seguro. É muito difícil ouvir um pregador inseguro. E às vezes não é só culpa dele. Às vezes a igreja dele não deu o apoio para ele necessário. Às vezes a denominação que ele serve não tem ferramentas que nós temos. Sabe? Ou às vezes tem, mas o acesso não é fácil. É caro. É difícil,
é complicado. Então, nós temos um material excelente, é material teológico, tá, irmãos? A Escola de Pregadores não é material raso que, o Renato teve uma ideia, fez. Não, é um material teológico, profundo das Escrituras, com termos teológicos, com bases teológicas que vai te aprofundar no conhecimento e fazer você ir além no seu ministério. Sabe, aquela visão que Ezequiel teve, né, no templo, do rio que vinha do templo. Deus falando, anda mais, né? Então você começa na escola com água no tornozelo, daqui a pouco você não consegue mais pisar no fundo de tanta água de conhecimento. Então é isso que é as Escrituras. Ela te dá essa oportunidade. Então a gente, graças a Deus, estamos ampliando aí. Vamos embora. Vamos que vamos seguindo. Tá bom? E assim, dentro disso, para dar continuidade dentro desse assunto que você está falando de fora, a gente, esse ano a gente tá com umas ideias diferentes sobre a escola, sabe? A gente tá, no ano de 2026, a gente tá querendo iniciar com algumas conferências, sabe? Para que chame a atenção das pessoas, mas também seja um ensinamento rápido, profundo e rápido, de um dia. Então a pessoa vai poder se aprofundar de uma maneira mais rápida. Nós estamos numa geração de curto prazo, né? Mas não deixe de perder a essência. Então a gente vai ter a conferência da Escola de Pregadores esse ano. E vai ser um momento maravilhoso. Então vamos até falar um pouco sobre isso daí, né? Para as pessoas saberem disso. Então agora, em março, dia 8 de março, a gente vai iniciar a Conferência Teológica da Escola de Pregadores, que será 4 palestras, né? E pregadores específicos também. Então, a gente vai centralizar a ideia de trazer uma profundidade teológica e conhecimento bíblico com reacender o desejo da pessoa de fazer a vontade de Deus na vida dela, que é pregar o evangelho. Então, ambas vão andar juntas. Essa é a ideia central, sabe? Não terá custo, tá, irmãos? Para quem está nos ouvindo aí, não terá custo nenhum você fazer essa conferência teológica. Será no domingo, o dia todo. Então você vai chegar lá, você vai fazer sua inscrição online, mas de graça, você vai chegar lá, vai ter a identificação, você vai participar, você vai arcar com sua alimentação, no caso, né? Você pode comer próximo à igreja ou voltar para casa e depois retornar após o almoço. Se você vem de outra cidade, que a gente pode crer que vem de pessoas, né? A gente vai te guiar alguns pontos pertinho da igreja para você se alimentar, pode ficar tranquilo. Mas a ideia central é não cobrar nada para que a gente possa ter o maior alcance de pessoas e qualquer um possa participar, né? Que qualquer um possa fazer. Então essa é a conferência agora, a ideia da gente fazer com que as pessoas tenham a proximidade da escola e contato com ela, até quem já não fez, né? Até quem ainda não teve acesso. Então essa é a nossa vontade esse ano. Exatamente. E o irmão Renato, o obreiro Renato, tá até com a camiseta aí, ó. Isso, toma aqui, ó. Vou até mostrar pros irmãos rapidinho. Ó. Consegue ver aí? Tá mostrando, né? Em tempo e fora de tempo. Ó, essa camiseta foi deste ano, da turma de 2025, ano passado, né? Já estamos em 2026. Com o irmão Adriano se formou também. Então, a gente sempre, em cada turma, a gente tem uma identificação específica. Esse ano foi em tempo e fora de tempo, que foi a ideia que veio para os alunos de 2025. Então, nós vamos ter, possivelmente, a Escola de Pregadores no ano que vem, mas a ideia central, 2028, né? 2027, perdão. Mas, caso a gente tenha uma procura muito grande, pode acontecer por causa do podcast, né? Ou da conferência. Essa é a ideia. A gente vai abrir outra turma esse ano, em 2026. Eu gostaria. Mas se a gente não abrir, a gente vai ter as conferências. Possivelmente 3 conferências aí no ano, ou 2, para que as pessoas possam ter contato com a escola. Então, posso apresentar rapidinho a conferência para os irmãos? Claro. Então, assim, irmãos, esse era o próximo tópico, né? Divulgação, isso. pode divulgar. Vamos divulgar a conferência um pouco para os irmãos. Como é que vai funcionar a conferência, irmãos? Será no dia 8 de março, no domingo, tá? O dia todo. Será 4 palestras, 4 palestrantes diferentes. E à noite, um culto especial da escola. Um culto de encerramento. Então, será um dia fantástico. Um dia que você vai mergulhar nas escrituras, literalmente, e vai encerrar com um culto poderoso.
Um culto que você vai receber a mensagem, o seu chamado. Quem já tem ministério vai se sentir fortalecido. Eu gostaria muito, irmãos, de coração, que pastores viessem, ministros, porque é importante para você. Para você que prega todo domingo na sua igreja, pastor, você precisa de um renovo, de uma conferência dessa para renovar suas forças, para buscar um entendimento maior. Às vezes as palavras que Deus quer falar durante o ano com a tua igreja, é ali que você vai receber. Então, assim, você tem jovens querendo pregar na tua igreja, manda para conferência, para dar um choque nele, para ver se é isso mesmo que ele quer, né? Se ele consegue isso. Então, a conferência é para isso, para às vezes despertar nas pessoas aquilo que ela que tá acordando, mas ela não sente ainda. Então, é para derrubar da cama. Então, essa é a ideia da conferência. Então, será 4 palestras. Então, vamos ter ali, eu vou revelar os nomes dos palestrantes, porque a gente vai começar a divulgar. Então, já vou revelar. Nós teremos o pastor Hugo, do Rio de Janeiro, que será um dos palestrantes e o principal pregador da noite. Ele vai ser o pregador da noite e um palestrante também. Ele vai falar sobre a centralidade da palavra, que é Cristo, centro das Escrituras. Então ele vai se aprofundar nesse assunto. Aí nós temos o pastor Anderson, nosso pastor local, que esse ano vai pregar um assunto, vai ensinar um assunto diferente dentro do seminário que a gente propôs para ele, achei muito interessante, que é o mordomo do altar. Então ele vai trazer a visão do pastor com relação à pregação. O que ele espera quando ele convida um pregador para pregar na igreja dele. O que ele quer do pregador e o que o pregador precisa fazer e respeitar, né, o pastor local, o pastor daquela igreja. Isso é extremamente importante e raro lugares ensina isso, tá, irmãos? É raro, tá? Só aqui que você vai aprender, só na escola você vai ouvir sobre isso. A gente tem o pastor Júlio, que todas as conferências você vai estar acostumado a ver ele, porque ele é o príncipe dos pregadores aí, que eu brinco com ele. E então, um excelente professor e pregador. Então, ele vai estar pregando sobre o pregador e a teologia. Então, ele vai dar uma palestra sobre o que é a teologia na vida do pregador, o que ele precisa fazer com ela. Então, ele vai falar sobre isso. E eu também vou ministrar ali, só por responsabilidade mesmo. E perto desses homens não tem nada para ensinar, mas eu vou tentar andar com eles. Então, eu vou falar um pouco sobre o pregador inspirado, que é a ação do Espírito na vida do pregador junto à mensagem. Então vamos ter esses 4 temas aí para palestrar e vai ser fantástico. Eu já sinto aí que vai ser um mover poderoso. Vamos ter o momento devocional no início, vamos ter um louvor, vamos ter uns períodos ali de busca e principalmente de grande profundidade das Escrituras. Vai ser um dia muito bom, um dia interessante. Nós vamos distribuir o link para você, irmão. Você vai poder buscar o seu certificado ali, tá bom? Vai ter um certificado de participação da conferência. Você vai poder levar para casa para ficar gravado lá na sua parede de certificados que você participou e você vai aprender. E ali pode ser o start para você iniciar o seu aprendizado 2026. Tá bom, irmãos? Então, assim, o conselho que eu dou é estude, né? Vamos estudar. Nós, como servos de Deus, precisamos aprender. Nós não sabemos nada ainda. Eu prego desde agosto de 2013. Então faz 13 anos. Eu sou de humanas, mas eu acredito que faz 13 anos. De 2013 até 2026. 13 anos que eu prego a palavra. Então, assim, eu não sei nada ainda. Ainda erro. Então, assim, imagine se eu parar de estudar. O quanto mais eu vou errar. Exatamente. Então, a gente erra, é normal. A gente não é uma máquina. A máquina erra, imagine nós. Só que nós temos que entender que o erro diminui, o acerto aumenta quanto mais você busca e aprende. E você se conhece um pouco mais e você passa a dominar aquilo que você faz. Hoje, eu sei como montar uma mensagem corretamente. Quando eu comecei, não. Mas isso veio com a busca. Eu tive que buscar ferramentas, tive que buscar cursos, tive que buscar pessoas que me apoiassem, pastores, tive que ouvir bastante. Um bom pregador é um bom ouvinte. Um bom ouvinte. Então a gente tem que sentar numa conferência. Às vezes eu ouço pessoas falar, mas eu já prego há tanto tempo, eu não gosto de ficar ouvindo. Irmão, se você não gosta de ouvir, você não tá pronto para ensinar.
Tá bom? Então, antes de você subir no altar para pregar, você tem que ouvir Deus. Se você não consegue ouvir, você não pode falar. Está pronto, né? Você não está pronto para falar. Então, assim, eu tenho uma frase que eu brinco na escola de pregadores, que ali na escola nós damos um choque nos alunos, né? Na sala de aula o negócio é brabo. Então, normalmente eu pego e falo assim pros alunos, se você não consegue ouvir a Deus, eu sou o primeiro que não quero te ouvir na igreja. É simples. Se você não consegue, não tem a condição e não quer, não se esforça para ouvir Deus, tanto no teu quarto orando ou numa sala de aula aprendendo, numa conferência ou algum lugar, ninguém tem o dever de te ouvir na igreja. Ninguém tem a obrigação de te ouvir na igreja, no púlpito. Porque todo mundo quer ouvir Deus, a bênção de Deus, né? Mas quando vem a repreensão O dele, ensinamento. os ensinamentos, né? Que aí o calo aperta, né? Vamos dizer assim. Aí a pessoa já dá aquela recuada, né? Exatamente. Aí não era isso que eu queria ouvir. Sim. Mas não é o que você quer, é o que Deus quer, né? É isso que aí. ele tem É isso preparado para você. Então, o pregador, irmãos, nós como mensageiros das Escrituras, nós temos que buscar o aprendizado das Escrituras. Quantas pessoas em 2025 você viu que virou meme porque pregava errado? Exatamente. Né? Aquele jovem, por usar a linguagem em inglês lá e fazer jargões em cima de púlpito que não existe. Virou meme, entendeu? Ganhou seguidores? Ganhou porque são pessoas que não são espirituais que seguem ele. É simples. Jesus, o primeiro que inventou seguidores, quem foi? Jesus, certo? O Instagram copiou Jesus. Então, assim, Jesus falava, vem e me segue. Multidões seguiam seguiam Jesus. Aí hoje, dependendo de quem você segue no Instagram, diz muito sobre você. Sim. Então, assim, aí às vezes as pessoas falam, mas se ele prega errado, por que tanta pessoa segue ele? Porque as pessoas não têm conhecimento. E nós, como cristãos, temos que ter entendimento, conhecimento daquilo que nós recebemos do púlpito, daquilo que é entregue para o púlpito. Observe, irmãos, todo pregador teria grande responsabilidade com o altar se ele encontrasse uma igreja responsável com a palavra. Um público responsável, um público que entende da palavra. Você prega totalmente diferente quando você vai pregar para um público que entende da palavra. Você é responsável, você se organiza, você estuda, você ora, você jejua, você pede misericórdia, você chora, porque você diz, Deus, tenha misericórdia de mim. Agora, quando você vai pregar para pessoas que não buscam, porque não querem o conhecimento de Deus, você prega qualquer coisa, porque qualquer coisa para eles é amém. E nós, como cristãos, não é assim. Independente se é eu que prego, ou os irmãos que cuidam de podcast, que estuda, não pode. Todo cristão tem o dever de estudar. E aí, o nível é mais alto para quem prega. É muito mais alto, ele tem que estudar mais ainda. E eu acho a Escola de Pregadores um curso muito interessante, que eu até compartilhei essa informação antes do podcast com o irmão Renato, é que o público hoje de pregadores, né, das pessoas hoje, elas não querem tanta responsabilidade. Né? E a Escola de Pregadores, ela prepara a pessoa, ela se sente mais confortável, né, para pregar. Por quê? Porque ela foi preparada para aquilo. Né? Antigamente, acho que no período do Renato, obviamente, que isso não existia muito. Você tinha aquele desejo, aquela vontade. Muito fácil. Você buscava. Atrás, né? Hoje em dia, as pessoas querem fugir dessa responsabilidade. Então, o curso também, ele, além de trazer essa parte espiritual, essa parte de conhecimento, trazer para as pessoas um conforto. Né? Porque, querendo ou não, ela vai se preparar um pouco melhor. É isso mesmo. Porque ela já obteve o conhecimento. E Então, assim, é estratégico também. é estratégia. E hoje está muito mais difícil pregar. Muito mais difícil. Pregar, assim, eu digo, não no sentido de temor de Deus, que isso nunca pode acabar. Mas eu digo assim, no sentido de conectar-se às pessoas. Porque eu prego pro Adriano agora, mas o Adriano pode ser aquele crente internet, que ele pode receber um monte de mensagem de segunda a sexta, curta no celular dele, que ele nem sabe quem é o pastor, mas ele acredita que aquele pastor tá pregando a verdade. Aí ele fica vendo aquela mensagem, aí ele vem na igreja domingo, eu tenho que não só pregar para ele se converter, mas pregar contra aquilo que ele assistiu a semana inteira. Sim. Que é totalmente contra a própria razão de fé que ele está na igreja. Um exemplo, tá? Não tô falando que você é isso. Mas assim,
Pra você ver que hoje tá difícil. Então, as pessoas hoje, ela não quer, porque ela vê isso, ela vê essa dificuldade. Ah, o culto é online, ao vivo. Na minha época, irmãos, você tinha a insegurança, primeiro em Deus, que é isso, ai meu Deus, não posso falar nada que não seja a sua vontade, misericórdia, isso aí sempre tem que ter. O pastor, poxa vida, eu não posso falar nada que seja errado aqui, senão o pastor da igreja me pega depois. Acabou. E os irmãos? Hoje, você tem Deus, o pastor, os irmãos e aqueles que estão lá atrás ainda. E tudo que é jogado na internet eterniza. Grave isso. Tudo que vai para a internet eterniza. Então, se você fala algo que não existe, vai eternizar aquilo que você falou. É para sempre, vai ficar lá. Vai virar meme. Vai virar meme, vai virar... As pessoas vão te arrebentar. E se você não tem um emocional bom, os comentários te destroem. Sim. Já eu sou uma pessoa, irmãos, que o que escreverem pra mim ali, meu Deus do céu, eu durmo tranquilo. Agora tem gente que não. Sim, tem gente que Tem se gente abate que mesmo. se abate. Isso é normal, seres humanos. Então, assim, hoje é muito difícil mesmo, irmão. Então, a escola te dá esse apoio, essa segurança. Poxa, vou fazer uma boa interpretação do texto, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, fazer um bom entendimento, uma boa homilética, para que quando eu subir no púlpito, pelo menos eu tenho segurança. Pelo menos. Porque a pior coisa que tem, não sei se eu já falei aqui abertamente, é você ouvir pregador inseguro. Eu já ouvi muitos pregadores inseguros. Não porque ele está começando a pregar, porque ele não se preparou. E aqui eu quero falar um pouco, sei que pode dar um pouco de polêmica, mas a nossa igreja não acredita muito nisso. Mas tem lugares, tem pessoas que acreditam que a mensagem é dada na hora. Ah, não, na hora Deus me dá a mensagem. Isso não existe, irmão. Não existe isso. Deus pode te dar mensagem durante a semana. Falar contigo, sabe? E aquela mensagem está trabalhando no seu coração. Mas lembra que eu falei, Deus usa o que você conhece. Deus, traz-me a lembrança. Traz-me a memória. Aquilo que me dá esperança. O que é traz-me a memória? Faz-me lembrar. Faz com que eu lembre daquilo que me dá esperança. Se você não leu, do que você vai lembrar? Exatamente. Se você não estudou a Bíblia, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar da música do TikTok, sei lá, do Instagram, vai lembrar de qualquer coisa que tá rolando no mundo aí, mas da Bíblia não. Exatamente. Porque Deus vai te fazer lembrar daquilo que você estudou. Então, Deus vai te usar no teu conhecimento. Então a pessoa fala, não, na hora eu abro a Bíblia e dá certo. Não dá certo. Você tem que se preparar. Vai acabar se frustrando. Acaba se frustrando, por quê? Porque o mais leigo que esteja na igreja, que talvez uma pessoa que nunca estudou o que é hermenêutica, exegese, homilética, até ele, o mais leigo, ele vai perceber que você não se preparou. Eu percebo, porque por causa da escola, e a gente estuda para aprender mais isso, eu percebo que a pessoa não se preparou na maneira que ela tá lendo as escrituras. Na leitura. Eu falei no curso esse ano, né? No curso da Escola de Pregadores eu falo, ó, eu como professor, não sei outras pessoas mais leigas, mas eu percebo se a pessoa se preparou ou não para pregar na forma que ela leu o texto. Por quê? Porque ela não domina o próprio texto que vai pregar. Exatamente. Se você não domina, se você está gaguejando nas palavras, você uma das coisas, o pregador fala, olha, vamos abrir o texto de Salmo 23, versículo 1, é o texto que nós vamos ler para pregar hoje. Aí a igreja tá lá abrindo, aí ele, não, igreja, perdão, Salmo 26, espera aí. Eu já penso, algo de errado não tá certo. Se ele errou o texto, não é nervosismo. É sinal que ele não se preparou. Porque ele não tá com o texto no coração. O nervosismo não vai tirar o texto do coração. O nervosismo vai fazer você gaguejar, tremer, suar, mas não errar o texto. Exatamente. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que demonstram insegurança. E ali você já perde o público. Às vezes uma brincadeira, uma palavra mal falada, que te mostra que você não está preparado para estar lá. Então a escola te dá um apoio de preparo, principalmente para quem está começando. Eu falei algo no início, quando eu preguei, que até hoje é brincadeira, virou meme, e não existia meme ainda. Mas assim, é algo que não é tão grave. Mas imagine se eu falo algo pior, né? Então, o preparo, ele é importante. Porque ele vai te dar segurança. Você vai sentir seguro em subir para pregar.
Ah, mas eu preciso só de Deus. Sim, você precisa só de Deus e da ferramenta que Deus te deu também, né? Igual ele disse para Timóteo, que Paulo diz para Timóteo, que é o texto que eu vou ler daqui a pouco para os irmãos para a gente encerrar aí, que é o texto que me abriu os olhos para isso, sabe? Que me falou, que me disse assim, olha, você precisa estudar mais, tá bom? Eu não estou aqui criticando, dizendo que eu sou bom em tudo. Eu estou aqui dizendo que eu vejo erro em mim e vejo erro em algumas pessoas. A diferença é que eu sei que eu preciso estudar. O problema é quando você acha alguém que ela erra e ela diz, não precisa estudar. Deus me dá a inspiração das escrituras. Não, vai chegar uma hora que Deus vai se irritar também. Deus vai falar, ó, já deu, né? Filho, tô tendo misericórdia de você, mas não dá, não. Eu tô te alertando que você precisa buscar mais informação, ler mais escrituras, você só quer abrir para pregar. Então, é complicado. Então, as pessoas precisam saber que se ela tem dificuldade, busque apoio, busque escrituras. Mesmo se você nunca pregou, busque um curso, estude, se aperfeiçoe, que você vai ver que Deus ama pessoas que se preparam. Tá bom? Deus ama. Amém? Vamos fazer a leitura então desse texto, Adriano? 1 Timóteo 4, versículo 12 ao 16. Leia aí para nós. Amém. Só para os irmãos entenderem, olha como é que é importante você conhecer as escrituras. Ninguém despreze a tua juventude, mas se exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza e na fé. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que o vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifestado a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha, irmão, se a gente tivesse tempo, a gente ia dedilhar cada versículo desse texto aí. E te explicar um por um. Mas assim, vamos nesses dois últimos aí, irmãos. Olha que interessante. Lê pra nós aí, irmão, 15 e 16. Olha que interessante, ó. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas. Ó, medita-te nessas coisas. Que coisas? Nas coisas que eu te ensinei, Timóteo. Certo? E Ocupa-te nelas. ocupa-te, ou seja, o seu tempo precisa ser gasto em estudar, em aprender, em se aperfeiçoar. Vai lá. Para que o teu progresso seja manifestado a todos. Ó que frase. Para que as pessoas... Vamos traduzir, né? Para que as pessoas vejam o seu progresso, o seu crescimento. Então, assim, antes da gente ir para o último versículo, olha que interessante. As pessoas não podem ver uma pregação do Renato de 2013, de agosto de 2013, e pegar uma pregação de agosto de 2026 e ela ser igual. Eu digo a forma de falar, a forma de expressar, a forma de trazer a interpretação, a forma de trazer a aplicação. Não pode. Por quê? Porque alguma coisa eu tenho que ter melhorado. Eu não posso ter parado no tempo. Eu não posso pregar como eu preguei ano passado. Ano passado já foi. Eu preciso melhorar. A Bíblia fala assim, ó, você precisa crescer de glória em glória. Glória significa caráter. Então quando eu digo, Deus, vem com tua glória, vem com teu caráter. Então o caráter, o meu caráter cristão tem que ser desenvolvido de glória em glória, de crescer, o caráter crescer cada vez mais. Né? Se eu estudava ano passado 1 hora, eu estudo 2 hoje, 3, eu busco mais, sabe? Então assim, nós precisamos entender esse texto de Paulo a Timóteo, de que as pessoas vão ver a sua evolução e você também precisa se dedicar para que essa evolução aconteça. Então você não pode ser a mesma pessoa, orar igual você orava ano passado, pregar como você pregava o ano passado. Não pode. Deus é um Deus de evolução, é um Deus de movimento. Deus não fala hoje como ele falava na época de Cristo. É outro mundo, é outras pessoas hoje. Mas ele não muda, mas ele molda as coisas conforme a tua vontade. Então, a gente precisa entender essa visão de Pedro. As pessoas verão o seu progresso. As pessoas vão ver que você evoluiu. As pessoas precisam chegar em você e falar, nossa, Adriano, você mudou, irmão.
Então a gente não pode ser humilde e dizer, tão humilde e dizer, não, irmão, que isso? Oh, não, longe de mim. Não, mudei mesmo, graças a Deus. Que bom que o irmão tem visto isso. Paulo tá falando isso, né? Versículo 16, vai lá. Tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ó, última frase dele é espetacular. Porque se você se dedicar a isso, você salvará a ti, ou seja, a pregação, o estudo. Olha que interessante, irmãos. Eu já estudei coisas para pregar que me salvou. Então, olha, imagine você é convidado para pregar em um evento, o evento fala assim, não somos mais escravos do pecado, um exemplo. Imagine que fantástico Deus te fazer pregar num lugar e para você ir pregar, você é um pregador estudioso e as pessoas te chamou muito antes do tempo, da data. E você tem tempo para estudar. E você começa a estudar sobre o pecado. E você fala, poxa vida, eu preciso melhorar nisso daqui, olha. Meu Deus, eu não tinha visto que eu estava mal aqui, rapaz. Eu estou escravo nisso daqui ainda. Olha que interessante, você começou a salvar você primeiro. Por isso que é importante estudar. Você não está pregando ainda para salvar outros. Primeiro você, não é isso que Paulo diz para Timóteo? Você vai salvar a ti mesmo. E aí, você vai salvar quem te ouve. Vou pregar no evento de santidade. Você começa a estudar sobre santidade. Você é um pregador, escola de pregadores você fez, então você é acostumado a estudar. Aí você estuda santidade e fala, poxa vida, tô mal na santidade. Normalmente eu faço isso. Falo, poxa vida. Preciso melhorar. Preciso melhorar. Essa pregação é para mim primeiro. Então, por isso é importante você estudar. Porque o estudo salva você primeiro, depois o ouvinte. Tem pregadores que querem salvar o ouvinte e depois ele. Aí é complicado, porque daí ele prega o que não vive. Aí não existe. Porque daí as pessoas não vão te ouvir, vão te escutar. Eu já falei esses dois termos, a diferença que tem. Então as pessoas vão te escutar. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Então, para te ouvirem, elas vão te ver primeiro. Elas vão te ouvir com os olhos, para depois ouvir com o coração, com os ouvidos de verdade. Porque na pregação, irmãos, como pregadores, as pessoas vão ouvir primeiro nós com os olhos. A maneira que você vive, quem você é, o que você faz, como você se porta no púlpito ao pregar. E aí ela abre o coração para você. Eu costumo mas dizer uma frase para os alunos na escola que primeiro ganhe o coração da pessoa, para depois tentar ganhar a alma dela. E para Jesus. Ganhe o coração, faça a pessoa sorrir, seja um pregador de contato de povo. O pregador tem que ser do povo, povão, sabe? Igual vereador. Né? O vereador não é do povão, o deputado, deveriam, né? Pelo menos na eleição. Na época, agora que a gente tá no ano de eleição, vamos falar disso, né? No ano de eleição, eles são do povo. Então, assim, o pregador, ele é de contato. Eu não gosto daquelas pessoas que fazem do pregador intocáveis. Não pode, irmãos. Você tem que ser uma pessoa alcançável. Olha um exemplo, irmãos, como é lindo você pregar e ser uma pessoa dos ouvintes, que não faz barreira entre você e os ouvintes. Eu preguei certa vez em uma igreja, não na nossa local, mas em outra. E aí eu estava... eu desci do púlpito e acabou, fui embora. E aí depois fui visitar outra igreja. E aí, ao cumprimentar os irmãos lá pra pregar na outra igreja, que era a mesma região, uma menininha ficou me olhando, né? Com a mãe. E aí eu cumprimentei a mãe, aí eu dei um abraço na menininha, acho que ela tinha uns 9 anos, 10. E aí ela com o olho cheio de água me olhando. Eu falei, olha, essa menina me conhece de algum lugar. Daí eu falei, ela me conhece? Porque eu vi que a menina tava meio com os olhinhos muito brilhando assim pra mim, né? E aí a mãe falou assim, olha, ela é sua fã. Aí eu falei, não é possível? Aí ela falou, ela te viu pregar em um lugar e ela ama quando você prega. Aí, irmãos, aquilo mexeu comigo, porque assim, não é questão de ter fã, é questão de uma criança entender sua pregação. Se uma criança, ela gostou da mensagem ao ponto de ela admirar você tá no caminho certo. Porque se você conseguiu atrair a atenção de uma criança, dos adultos, então será tranquilo. Então esse é o objetivo do pregador. Ele tem que salvar a ti mesmo e os ouvintes. Ele tem que fazer os ouvintes ser atraídos pela mensagem. Você só consegue por duas coisas. Estando muito ligado em Deus,
né? Orando com o Espírito Santo, tendo uma mensagem ungida e preparado. Ter estudado. Porque não adianta ser ungido sem estudar. E não adianta estudar sem ter a unção. Ambos têm que andar junto. A graça e o Espírito. Ambos têm que andar junto. Não é? A Bíblia não diz isso? Você não pode crescer só no Espírito. Você tem que crescer na graça também, no conhecimento. Ambos têm que andar junto. Conhecimento e Espírito. Espírito e conhecimento. Então essa é a ideia da escola de pregadores. É fazer um equilíbrio na vida do ministério de quem quer exercer algo. O Espírito e a palavra. E o aprendizado. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado aí pelas explicações e pela apresentação do curso, obreiro Renato. Obrigado aí também, irmão Adriano. Vamos aos encerramentos aqui. Você que assistiu esse episódio, então espero que a mensagem tenha entrado no seu coração. Participe, né, da convenção que vai ter aí. Não é convenção, é? É conferência teológica. Conferência, isso. Então a conferência aí no dia 8 de março, nós esperamos a todos aí que nos assiste, né, participe, que isso é para mim, para você, para todos aqueles que têm o desejo de pregar a palavra. E esse é o dever não somente de alguns, é de todos nós. Porque o pregar a palavra é evangelizar a todos. Então nós esperamos você aqui no dia 8, né? Também assiste aí o programa toda sexta-feira às 20 horas, passa aí o TrueCast Podcast na sua telinha, ative as notificações, curta o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas, assim como a Escola de Pregadores alcançou lá em Inglaterra, nós também podemos alcançar muitas almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez quero agradecer ao irmão Renato, dar uma última saudação para nós. Eu, Adriano. Adriano. O Adriano olhou para você e falou meu nome. Eu falei, Renato? Vai lá, Adriano, dá uma saudação para você, irmão. Amém. Muito obrigado a você que ficou conosco aí até agora. E aproveite, venha nessa conferência. Isso aí. Se inscreva lá na Escola de Pregadores. É uma bênção, você vai aprender muito mais da palavra de Deus. E também passo agora para o nosso irmão, obreiro Renato. Amém, irmãos. Olha, deixando claro aí, para nós é um prazer estar aqui com os irmãos nesse programa. Obrigado, irmão Joelito, irmão Adriano, a irmã Gabi, que está nos bastidores aí, por nos abrir esse espaço para falarmos da escola. Há muito tempo a gente queria. Vamos ver se durante o ano nós voltamos aí para falar de novo de algumas experiências da escola, né? Ou da pregação e algumas coisas a mais. Mas para nós é um prazer. E vamos deixar aí o convite, irmãos. Vamos ser taxativos aí. Dia 8 de março, agora de 2026, daqui um mês e alguns dias aí. Você vem participar conosco. Você vai estar em casa. Ao invés de fazer uma carne assada neste domingo, venha se aprofundar nas escrituras. Amém. Tá bom? Vai ser um dia só. Você vai ser abençoado. Olha, você não vai se arrepender de forma alguma. Tá bom? Não vai se arrepender. O seu ministério vai crescer. Você que é de outras igrejas e pubs ou denominações, anuncie aí na sua igreja, sabe? Fale da Escola de Pregadores, fale do dia 8 de março. Se você tem curiosidade para saber sobre a escola, venha para a conferência. Muitas coisas ali vão ser apresentadas da escola, sabe? E vocês vão poder tirar dúvidas, fazer perguntas, tá bom? Então vem participar, dia 8 de março, Conferência Teológica da Escola de Pregadores, a primeira do ano. Você não pode perder, esteja conosco. E é um prazer ter falado com vocês da escola, do que é a pregação. E eu espero te reencontrar novamente, se Deus quiser. Forte abraço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. E não perca o episódio. Deus abençoe.